Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, professora Lúcio aqui com vocês. Então olha só, temos a seguinte situação, continuando a ideia da permutação, vamos ver mais um exemplo clássico. Então ó, pense comigo o seguinte, temos um conjunto, o conjunto A, formado pelos números 1, 2, 3, 4 e 5. Tá bom. Tudo bem? Eu quero fazer o seguinte, ó. Eu quero fazer todas as permutações possíveis com aqueles 5 elementos. Ou seja, eu vou pegar aqueles 5 elementos e os 5 elementos eu vou colocar em ordem. Então, o primeiro, se eu fizer isso, ó, o cara que vai ocupar a primeira posição, vou colocar em ordem crescente, tudo bem? O primeiro elemento, vou pegar uma corzinha diferente aqui, deixa eu apagar você, então vem aqui, ó, o primeiro número com 5 algarismos distintos que eu consigo colocar em ordem crescente, ó, o menor deles vai ser o número 12.345. Daí depois, o segundo vai ser o número 12.354. Tá? E eu vou fazendo isso, né? E eu vou colocando em ordem. Vai chegar um momento que vai ter um elemento que vai ocupar a enésima posição. Esse elemento que vai ocupar a enésima posição vai ser o número 34.512. 512 não. 215. Eu continuo colocando isso aqui em ordem crescente até chegar no último. Então, ó, perguntinha que eu faço. Qual é a posição do último número? O último número vai estar em qual posição? Como que nós fazemos para descobrir isso? O cara fala, professor, simplesinho. É só a gente verificar quantos números a gente forma no total, né? Se eu tenho 5 elementos e eu quero ordenar esses 5 elementos, de quantas maneiras nós fazemos todas as ordenações possíveis? Basta fazer uma permutação entre os 5 elementos. Ou seja, basta nós fazermos 5 fatorial. E se você fizer 5 fatorial, você vai descobrir que esse resultado é 120. Então, o 120º vai ser o maior número de todos, ó. O 54.321. Esse vai ser o elemento que vai ocupar a posição 120. A minha pergunta é, esse 34.215, qual é a posição dele? Entre o primeiro e o 120º, em que posição que está o 34.215? Como que nós fazemos isso aqui, ó? Então, ó, uma maneira é você ir listando. Então, você vai fazer o seguinte, ó, eu vou fixar e vou listar os números que começam com 1. Então, ó, quantos números, satisfazendo essa condição, começam com o número 1? Então, eu fixo o número 1 lá, lembra? E daí sobram 4 elementos aqui, e esses 4 elementos eu vou permutar. Então, quantos números começam com 1? É só permutar os outros 4 que ficam da posição 2 até a posição 5 aqui, ó. Então, eu vou ter uma permutação dos 4 elementos. 4 fatorial, 24. Então, o que eu estou fazendo aqui, ó? Eu estou dizendo o seguinte. Eu estou dizendo que o primeiro número é esse aqui, o 12.345, o menor número que começa com o 1. O menor número que começa com 1. Daí o que nós temos? Nós temos até o 24º. Ó. Então se você listar, ó, o número 15.431. Concorda que esse... Opa! 432. Concorda que esse aqui é o maior número que começa com 1?
o maior número que começa com 1 é o 15.431. O que a gente acabou de descobrir? Quantos números começam com o número 1? 24. Se esse aqui é o maior que começa com 1, esse cara aqui vai ser o 24º. Tudo bem? Então, automaticamente, ó, o número 21.345 não é o menor número que começa com 2? Se o maior número que começa com 1 é o 24º, o menor que começa com 2 vai ser qual? O 25º. Faz sentido? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? A gente vai fazendo isso até chegar nessa posição que eu quero. Então, ó, eu vou agora listar todos que começam com 2. Então, eu fixo o número 2. E daí nós vamos ter quantos números que começam com 2? 4. Isso aqui vai dar quanto? 24. Então, eu tenho mais 24 números. Então, eu sei que o número 12.345 é o primeiro. E o número 25.431, que é o maior que começa com 2, é o 48º. Eu já listei 48 números. Agora, nós temos que tomar cuidado. Ó. O número que eu quero não é o 34.215? Então, a gente vai construindo devagar até chegar nessa posição. Ó. Então, eu não vou listar todos que começam com 3, porque eu corro o risco de passar desse número. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou listar todos os que começam com 3 e depois o 1. Porque, com certeza, todos que começam com 3 e 1 são menores do que esse. Sobram quantas posições aqui? Ó? 3. Essas 3 que sobram, eu permuto. Então, vou permutar 3 números aqui que vai dar 6. Agora, eu vou listar todos que começam com 3 e 2. Tenho outros 3 números. Ó, aqui sobrou 1, 4 e 5. 1, 4 e 5 eu permuto entre eles. Então, eu vou ter mais 6 números aqui. Ó, a permutação dos 3, eu tenho mais 6 números. Daí, eu vou listar todos que começam com... Professor, você vai listar todos que começam com 3 e 3? Não, porque a gente não pode repetir número, né? Tem que listar todos que começam agora com 3 e 4. Só que perceba que o que eu quero começa com 3 e 4. Então, eu não vou listar todos que começam com 3 e 4. Eu vou listar todos que começam com 3, 4, 1. Porque todos que começam com 3, 4 e 1 são menores do que aqueles que começam com 3, 4 e 2. Então, aqui sobra 2 posições. E essas 2 posições aqui eu vou permutar. Isso aqui vai me dar quantos elementos? 2. Agora eu teria que listar todos que começam com 3, 4, 2. Mas o que eu quero começa com 3, 4, 2. E eu só tenho 2 posições. Ou é o 3, 4, 2, 15, ou é o 3, 4, 2, 51. Já cheguei no que eu queria. Vamos contar quantos deram? Quantos que foram até aqui? Então aqui, ó, nós vamos ter 24 mais 24, 48. 48 mais 12, 60. 60 mais 2, 62. Esse aqui é o próximo. Então, qual que vai ser a posição desse elemento aqui? Ó? Esse elemento vai ser o 63º. Então, se você colocar todas as permutações dos números 1, 2, 3, 4 e 5, se você formar números com 5 algarismos distintos e colocar em ordem crescente, o número 34.215 vai ocupar a posição 63. Vai ser o 63º. Tudo bem? Então, um outro caso clássico para a gente trabalhar com o conceito de permutação. Beleza? Tranquilo? Outra situaçãozinha. Deixa eu pegar aqui. Paninho. Deixa eu apagar. Agora, olha só, moçada. Vamos pensar o seguinte, ó. Eu tenho essa situação, ó. Eu tenho tudo bem?
Então, olha só, nós temos ali, ó, M1, M2, M3, M4. Representam o quê? 4 livros de matemática distintos. G1 e G2, 2 livros de geografia também, distintos, diferentes. E P1, P2, P3, livros de português, 3 livros de português. Então, nós temos aqui um total de 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos 9 livros. Esses 9 livros, eu vou organizá-los em uma estante. Eu vou organizar eles numa estante. Tudo bem? Só que eu vou organizar esses 9 livros na estante de tal maneira que os livros que são da mesma disciplina fiquem juntos. De quantas maneiras distintas nós conseguimos fazer isso? Então perceba que nós temos 9 livros e eu quero ordenar os 9 livros. Todas as ordenações possíveis seria a gente fazer uma permutação dos 9 livros. Só que aqui eu quero o seguinte, ó, eu quero que os livros da mesma disciplina estejam juntos. Então lembra? Juntou é uma coisa só. Então eu considero, ó, um bloco, os 4 livros de matemática, um segundo bloco, os 2 livros de geografia e um terceiro bloco, os 3 livros de português. Então, para garantir que os livros estejam agrupados na mesma disciplina, eu vou permutar 1, 2, 3 blocos. Então, é como se estivesse fazendo isso aqui, ó. Eu começo com o bloco de matemática, depois vem o bloco de geografia e daí vem o bloco de português. Mas eu posso começar com o bloco de matemática, daí depois vir português e daí geografia. Ou eu posso começar pelo bloco de geografia, daí vem matemática e português. Ou começo com geografia, vem português e vem matemática. Ou eu começo com português, daí vem matemática e geografia. Ou eu começo pelo bloco de português, daí vem geografia e depois vem matemática. Então perceba, ó, na hora que eu juntei os 3 blocos, né, eu considero os livros juntos um só, eu estou permutando 3 blocos. E aqui, ó, eu tenho a permutação dos 3 blocos, ó, que dá 3 fatorial, que dá as 6 possibilidades, né? Só que para cada uma dessas possibilidades, o que acontece? Os livros de matemática permutam entre si, os livros de geografia permutam entre si e os livros de português também permutam entre si. Então, quantos casos nós vamos ter? Ó, então, primeiro, eu vou ter uma permutação entre os 3 blocos. E depois eu vou permutar os 4 blocos de matemática. E depois eu vou permutar entre si os 2 livros de geografia e eu vou permutar entre si os 3 livros de português. Então, qual que é o total de casos que nós temos? 3 fatorial vezes 4 fatorial. Opa, faltou o fatorial aqui. Fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Então aqui vai ficar 3 fatorial é 6 vezes 4 vezes 2 vezes 6. Então nós vamos ter aqui, ó, 24 vezes 12 ou 36 vezes 8, né? 36 vezes 8 vai dar 288, ó, 36 vezes 8. Né? Ou você faz aqui, ó, 3 vezes 8, 24, né? 240, 30 vezes 8, 6 vezes 8, 48, né? 240 mais 48, isso aqui vai dar 288 maneiras distintas. Tudo bem? Tá joia? Tá? Então, mais um caso de permutaçãozinha, né? E daí aqui, moçada, nós temos também uma permutaçãozinha especial, que é quando nós temos elementos dispostos em círculo, tá? Que é um negócio conhecido como permutação circular. Então, ó,
Permutação circular. Aqui, ó, é bem sutil a ideia. Então, o que nós temos? Ó? Quer ver? Ó? Vamos fazer aqui com 3 elementos para você visualizar bem. Ó. Então, vou colocar aqui em cima. Um círculo. Outro círculo. Ó, imagine que você tenha elementos dispostos em círculo. Então aqui você tem essa bolinha aqui, representa a pessoa A, aqui eu tenho a pessoa B e aqui eu tenho a pessoa C. Então, se a gente olhar de frente para isso, ó, eu posso dizer o seguinte, ó, a pessoa B está à esquerda da pessoa A, ou aqui, né? Eu sou a pessoa B está à minha direita, a pessoa C está à minha esquerda. Perceba que, ó, perceba que se eu só fizer isso aqui, ó, que eu não vou conseguir com esse, se eu só girar a circunferência, se eu só mover a circunferência como se fosse um volante de carro, ó, o que nós teríamos? Ficaria isso aqui, ó. A pessoa C viria para cá, a pessoa A viria para cá e a pessoa B viria para cá. Então perceba que a disposição não muda, porque ó, a pessoa B continua à direita de A e a pessoa C continua à esquerda. Então quando nós tivermos uma permutação circular, qual que é a ideia? Você fixa um elemento e permuta os outros. Então, ó, no caso eu tenho uma permutação circular de 3 elementos. Então, ó, a permutação circular para 3 elementos, isso aqui vai ser o quê? 3 menos 1 fatorial. Ou seja, a permutação circular para 3 elementos é o fatorial de 2. Então, eu vou ter, ó, se eu tenho 3 pessoas numa circunferência, numa roda, quantas disposições diferentes eu consigo? 2. Ou é essa, ou é a permutação de B com C. Aqui, ó. Então, na verdade, aqui eu teria a pessoa A. Eu permuto B com C, ó. Agora é uma disposição diferente, tá vendo, ó? Então, a pessoa C agora veio parar à direita do A e a pessoa B veio parar à esquerda. Então, quando nós temos essa ideia da permutação circular, a permutação circular, de N elementos. Isso aqui é o quê? N menos 1 fatorial. Então imagine lá, ó, que nós tenhamos, imagine lá uma roda gigante. Essa roda gigante você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadeirinhas. Tudo bem? Você tem 8 cadeirinhas aí com 8 pessoas. De quantas maneiras diferentes nós conseguimos permutar essas 8 pessoas? Quantas disposições diferentes? Então nós temos aqui, ó, uma permutação circular de 8 pessoas. De quantas maneiras a gente faz isso aqui, ó? Eu fixo uma delas e permuto as outras 7. Então isso aqui vai ser o quê? 7 fatorial. 8 menos 1. 7 fatorial, que vai te dar 5.040 possibilidades. Belezinha? Tranquilo? Então é isso. Um beijo a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau.